Meus irmãos, bom dia. Bom dia para todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Amém? Nós possamos, então, continuar estudando a história da igreja, né? Um abraço a todos. A pastora está bem, ela chegou bem, tá? É que ela está dormindo desde ontem. Nós chegamos em casa por volta das 3 horas, aí a pastora foi dormir e só acordou hoje, tá? Então, mas estava muito cansada e por isso que ela não se comunicou com os irmãos ainda, mas ela chegou bem, graças a Deus. E ela falou que já está com saudade dos irmãos, assim como nós também. Amados, vamos então continuar dentro do estudo da eclesiologia. Nós estamos estudando a história da igreja, né? E nesses estudos que nós nos propomos a fazer, eu achei por bem, né, apesar de que nós já estudamos algumas vezes o livro de Atos, né, mas eu achei por bem, amados, a gente estudar dentro, né, da cronologia história da igreja, nós vermos bem detalhadamente o início da igreja, como quais foram os principais fatores que determinaram o início da igreja. É muito importante a gente entender por quê. Porque se a gente entender como se comportava, de que forma operava a igreja de Atos, a igreja ali primitiva, a chamada igreja primitiva, nós conseguiremos perceber o distanciamento entre a realidade da igreja primitiva e a realidade da igreja contemporânea, da realidade da igreja de hoje, né? Hoje, o que na realidade nós vemos são agremiações religiosas, né? Nós vivemos hoje num mundo permeado de agremiações religiosas que surgiram num determinado tempo da história, né? Por conta de fatores também particulares. Então, nós vamos estudar isso, nós vamos estudar por que essas igrejas surgiram, né? Os fatores que determinaram o surgimento dessas igrejas, a gente vai ver isso aí, né? Mas antes de nós vermos isso, antes de nós vermos por que surgiu a Igreja Católica, por que surgiu o movimento do protestantismo, né? Como surgiu a Igreja Calvinista, como surgiu a Igreja Presbiteriana, como surgiu a Igreja Batista, a gente vai ver tudo isso aí, por quê? Porque é importante, meus irmãos, nós entendermos, né, todo esse processo para que a gente possa entender a realidade que nós estamos vivendo hoje. Hoje, o que a gente percebe, então, é uma grande confusão, é uma grande bagunça, tanto no sentido eclesiológico, né, quanto no sentido doutrinário. Então, é importante nós entendermos isso. E qual vai ser a nossa fonte de comparação? É isso que é importante nós entendermos. Nós precisamos comparar a realidade atual com o quê? Com aquilo que está revelado sobre a igreja na Bíblia. Nós não temos outra fonte de comparação, né? Eu acho engraçado, meus irmãos, muitas vezes nós olhamos, se nós olharmos a história das igrejas contemporâneas hoje, nós vamos ver que as igrejas, elas usam textos de Santo Agostinho, elas usam textos de Tomás de Aquino, Orígenes, né, de Marcião, eles usam textos de filósofos posteriores à realidade bíblica para fundamentar as suas doutrinas. Vocês já notaram isso? Né? Se você olhar, olha, essa doutrina dessa nossa igreja baseada em Orígenes, porque Orígenes falou isso, isso, isso e isso. Ou a doutrina da igreja baseada em João Wesley, porque João Wesley falou isso, isso, isso e isso. Aí eu pergunto para você, quem é Orígenes? Quem é o João Wesley? Quem é Calvino comparado com aquilo que está escrito na Bíblia? Não estou tirando, meus amados, veja,
Eu não quero tirar o valor dessas pessoas, não é isso. Não é essa a intenção. Essas pessoas têm valor, ok, teológico, normal. Né? Ninguém está tirando o valor dessas pessoas, não é isso. O que a gente não pode colocar, o que a gente não pode fazer é colocar essas pessoas como fonte, né? Como fonte de regra de fé e prática. Porque fonte de regra de fé e prática só tem uma. É a palavra de Deus. Nós só temos uma fonte. Enquanto a igreja não entender isso, né, nós vamos continuar patinando, nós vamos continuar caminhando segundo a visão de uma determinada pessoa. E não pode ser assim. Tá ok? A gente tem que caminhar única e exclusivamente sobre a revelação da palavra de Jesus Cristo. Por isso que é importante a gente entender, então, né, a gente ver profundamente, né, o que foi a igreja primitiva, tá ok? Então, para isso, vamos lá para Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4, né? A partir do verso 23. Para você que nos vê aí, que vai nos ver no YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Não se esqueça de se inscrever, comentar, fazer todas aquelas ações, né? Tocar o sininho, fazer todas aquelas ações que você está cansado de saber, mas que é importante que isso seja feito para que esta mensagem, esse ensino possa chegar a mais pessoas. Então, nós contamos aí com a sua participação e com a sua colaboração. Amados, Atos capítulo 4, a partir do verso 23, dá continuidade à história que nós vimos, lemos na palavra de Deus. Então, nós vimos como a Bíblia surgiu, nós vimos os textos que foram utilizados por Pedro para localizar na história as profecias relacionadas à Igreja de Cristo. Então, nós vimos lá em Atos, capítulo 2, que ele vai fazer menção de Joel, não é isso? De Joel, ele vai fazer menção de Joel, né? De Joel, ele vai fazer menção de outros textos também, tá ok? Então, ele vai falar de Joel, capítulo 2, versos 28 a 32, tá bom? E ele vai falar também de outros textos, tá? De outros textos. Ele vai falar de Salmos 16, de 8 a 11, e ele vai falar também de Salmos 110, verso 1. Então, Pedro, quando ele prega ali quando ele faz a sua primeira pregação, nós vimos que ele usou textos do Velho Testamento para explicar tanto o momento da igreja, ou seja, a profecia de Joel era o surgimento da igreja, e também ele utiliza textos do Velho Testamento para para embasar a mensagem, o evangelho que ele estava pregando, centralizado na pessoa de Jesus. Então, a gente aprende o quê? A gente aprendeu o quê na última aula? Que a igreja, então, ela surge, a igreja, então, ela se faz surgir dentro da história para o cumprimento de uma profecia, tá? E a profecia é relacionada à escatologia. Então, a igreja, meus irmãos, é um tema escatológico. Por quê? Porque a profecia de Joel, se você for lá para Atos, capítulo 2, Atos, capítulo 2, no verso 17,
você vai ver que a profecia de Joel, ela começa com a expressão nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. E aí ele continua, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, aquela coisa toda. Mas a profecia, ela coloca o surgimento da igreja dentro de um tema escatológico. Por isso que essa expressão, nos últimos dias. Então, gente, a gente precisa entender, né, que a igreja, então, surge dentro de um processo de inauguração dos últimos dias, né? E aí a gente viu várias coisas que eu não vou repetir, você assiste o vídeo anterior, até quando nós chegamos aí em Atos, capítulo 4, nós vemos, então, a história de Pedro e João sendo então inquiridos, então nós vemos aí a rusga, né? O conflito entre a igreja e a religião de então, ok? Nós vemos aí em Atos, capítulo 4, o primeiro grande conflito entre a igreja de Cristo, e as estruturas religiosas da época. Então, esse primeiro conflito, ele se dá entre a igreja e, basicamente, o judaísmo, né? Nós vemos aí que Pedro e João perante o Sinédrio, né? O capítulo 4, ele começa, então, com essa trama, com a trama de Pedro e João, essa história, né? Esse fato histórico, ele é relatado em Atos, capítulo 4, do verso 1 até o verso 22. Tá ok? Do verso 1 até o verso 22. Né? Nós vemos, então, esse primeiro conflito. Lógico, ali no capítulo 3 nós vemos a cura, né, de um homem aleijado pelo poder do Espírito Santo, utilizando como instrumentos Pedro e João. Né? Só que a partir daí, né, nós vemos um conflito. E o conflito, ele se dá, queridos, é isso que é importante. O que a Bíblia ensina? Que o conflito se dá, esse primeiro conflito se dá, basicamente por quê? Por causa da mensagem. A igreja, ela tem uma mensagem que desafia o status quo da religião estabelecida. Então, quando Pedro e João começam a pregar, é interessante, se você olhar qual o grande primeiro tema que causou o conflito. Qual o grande primeiro tema que causou o conflito? Né? Vamos lá, vamos só reler Atos, capítulo 4. Né? Atos, capítulo 4, né? A partir do verso 1. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão, a guarda do templo e os saduceus. Opa, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, ou seja, os líderes, né, religiosos da época. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando ao povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Crente, preste atenção. Olha como é que a gente tem que ler a Bíblia com a percepção. Vou reeditar a pergunta que eu fiz no começo da aula. Qual, então, foi o primeiro grande tema? Qual o primeiro grande tema que surgiu, que impulsionou, né, que teve como resultado a crise entre os líderes religiosos judaicos da época e a Igreja de Cristo, e a pregação da Igreja de Cristo? Vou ler de novo, verso 2. Eles estavam muito perturbados. Eles quem? Os líderes religiosos da época estavam muito perturbados. Por quê? Porque os apóstolos estavam ensinando ao povo e proclamando em Jesus a
ressurreição dos mortos. Opa! Então, meus amados, nós vemos aí que qual o grande tema, né? Qual o grande tema, né? Ou o grande primeiro tema que surge, né? E que causa conflito entre a igreja e o judaísmo? Em Jesus, a ressurreição dos mortos. Então, a pregação ela era uma pregação cristocêntrica, ou seja, o assunto principal da pregação é Jesus, né? E ele falava sobre a ressurreição dos mortos. Sabemos muito bem, 1 Coríntios capítulo 15, ok? 1 Coríntios capítulo 15, relata no ensino de Paulo que a ressurreição dos mortos é um tema também escatológico, ou seja, quando Jesus Cristo vier, os mortos ressuscitarão, quem estiver vivo será transformado. É disso que Pedro estava falando. E isso causou problema, isso causou uma rusga, isso causou um conflito. Por quê? Porque a religião da época não aceitava esse ensino. Então, meus irmãos, qual foi então a razão geral do primeiro grande conflito? O que a igreja causou? A mensagem da igreja causou desconforto nas estruturas religiosas que não se baseavam na palavra de Deus. Então, amados, perceba então que a igreja ela tem essa grande responsabilidade. A nossa pregação ela precisa de fato ser luz, ser sal da terra. A nossa pregação ela tem que ter relevância, ela tem que causar desconforto, tanto em quem anuncia como em quem recebe, porque o evangelho de Cristo ele tem esse caráter, né? Ele tem esse caráter confrontativo. Ele sempre vai nos confrontar. Eu fico bobo com hoje que as pessoas acham que o evangelho de Cristo é para você se sentir bem. Não, meus amados, muitas vezes você não vai se sentir bem ouvindo o evangelho de Cristo. Você vai ser confrontado, né? E aí, se você continuar lendo o capítulo 4, você vai ver que as autoridades prenderam Pedro e João, né? E ali no capítulo 4, verso 8, né? Nós temos aí a resposta de Pedro, né? Quando Pedro e João foram inquiridos, foram perguntados, foram confrontados com os líderes religiosos, com que poder e em nome de quem vocês fazem isso? Ou seja, vocês estão pregando isso em nome de quem? Ou no poder de quem? E aí Pedro vem e fala, né? Então Pedro, verso 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Então perceba, meus amados, que a pregação, o anúncio da verdade de Cristo, ela é confrontativa. Você vê que Pedro olha para os líderes religiosos da época e ele não é politicamente correto. Ou é? O que Pedro fala? Vamos lá, eu vou repetir. Verso 10. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome do Senhor Jesus o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, esse homem está aí curando diante dos senhores. Então perceba, amados, que a nossa pregação ela não pode ser politicamente correta, meus amados. O que Pedro fala aí? Olha, gente, a grande verdade é o seguinte, Jesus foi crucificado e quem crucificou Jesus foram vocês, por intermédio do Império Romano, lógico. Mas quem crucificou Jesus foi vocês que inventaram acusações falsas contra Jesus, vocês que falaram inverdades contra Jesus. Olha só a coragem que Pedro e João tiveram. Eles olharam para os líderes religiosos da época. O sinédrio, meus amados, não era só religião.
O sinédrio não era só religião, não. O sinédrio era uma instituição religiosa, uma instituição civil e uma instituição jurídica. É ou não é verdade? As pessoas não eram julgadas pelo sinédrio? Então, diante do sinédrio, ele chegou e falou: vocês crucificaram Jesus Cristo. Então, amados, a gente não pode ter uma pregação cheia de dedos. Nós temos que ter uma pregação pautada na verdade. Pedro e João, a gente admira Pedro e João, mas muitas vezes nós não temos a coragem que Pedro e João teve de dizer: olha, isso está errado, isso é contra a palavra de Deus, né? Nós não podemos, meus amados, ser politicamente corretos, não. Não vou falar isso porque as pessoas não vão gostar de ouvir. Paciência se as pessoas não vão gostar de ouvir, meu amado. Você tem que falar a verdade, ok? E aí ele continua, né? E aí tem aquele versículo maravilhoso, que é o versículo 12: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, logicamente, estava falando de Jesus, né? E aí eles continuam, né? Não tendo como, né, prender Pedro e João, eles não tinham mais acusação, e com medo do povo, porque o povo realmente viu que aquele homem que tinha 40 anos de idade fora curado, e eles então não puderam fazer nada a não ser soltar Pedro e João, liberar Pedro e João, porque Pedro e João só falaram a verdade. Né? Isso está relatado mais ou menos aí em Atos capítulo 4, verso 21 e 22, que diz assim: depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Está aí, meus amados, verso 1 e 22, né? A gente encerra, então, né, essa resenha da última aula. A partir do verso 23 do capítulo 4, nós temos aí a reação das igrejas. Olha só, meus amados. Como a igreja, quando eu digo igreja, perceba, amado, quando eu digo igreja, é um grupo de pessoas. Esquece igreja nesse formato que nós temos hoje, denominacional, não existia nada disso, e nunca foi para existir nada disso. Deus não criou nada disso. Né? Deus criou um povo que adorava e buscava ele. Vamos lá? Verso 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Né? E aí eles vão citar agora Salmos, capítulo 2, versos 1 e 2. Eles disseram assim: porque se enfureceram as nações e os povos conspiraram em vão. Os reis da terra se levantaram, os governadores se reuniram contra o Senhor e contra o seu ungido. Salmos, capítulo 2, versos 1 e 2. Então percebam, meus amados, que é interessante, né? Que nós vemos aqui que a igreja, ela olhou para aquilo que aconteceu com Pedro e João, ok? Porque Pedro e João contaram tudo para eles. E qual foi a consciência do grupo? Como o grupo avaliou isso? Né? Ele avaliou isso como o cumprimento daquilo que Davi havia dito em Salmos, capítulo 2, versos 1 e 2, ou seja, a igreja vai sofrer oposição, por conta da mensagem que ela vai pregar. Amados, olha só.
Qual foi, então, a reação da igreja? Nós estamos estudando. Qual foi a primeira reação da igreja diante desse primeiro conflito vivido? Ou seja, a consciência de que a sociedade mundana ela vai se opor a Deus e ao seu ungido. Ou seja, a sociedade mundana, quem não adora a Deus, quem não se submete a Deus, quem não aceita o evangelho de Cristo, vai se opor àqueles que pregam e aceitam o evangelho de Cristo. Você está entendendo isso? Né? Por quê? Porque isso foi relatado, inclusive, no Velho Testamento. Perceba que, olha só como é muito gostoso a gente ver isso, né? A gente está lendo o Novo Testamento e a gente está vendo na história da igreja como as pessoas interpretavam o Velho Testamento à luz dos acontecimentos do Novo Testamento. Então, aqui também a Bíblia está nos ensinando a como interpretá-la, ou seja, é a Bíblia interpretando a própria Bíblia. Verso 27 do capítulo 4. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a palavra corajosamente. Estende a mão para curar e realizar milagres, maravilhas, por meio do nome de seu santo servo, Senhor Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Percebe, então, amados, que a reação não foi uma reação de atenuar a mensagem. É isso que eu quero que vocês entendam. E é isso que a igreja de hoje precisa entender. Né? Eu fui num encontro de pastores, né? Aqui no Rio de Janeiro, e um pastor, deão de seminário aqui, né? Diretor de um seminário, ele falando somente para pastores de uma determinada religião, que eu não vou falar o nome por questão de ética, e dessa vez eu não vou falar o nome, a igreja sabe, muitas vezes eu falo o nome, mas agora eu não vou falar. Mas eu estava sentado ali, só tinha pastor, meus amados, só pastor pra caramba, né? No bairro aqui de Jacarepaguá, né? Do Rio de Janeiro. E uma das primeiras coisas que o cara falou, gente, olha só, quando nós pregarmos, quando nós formos ensinar ao povo, gente, não vamos ser muito incisivos, não. Não vamos falar sobre temas sensíveis, não. Né? Não vamos falar sobre maçonaria, não vamos falar sobre ideologia de gênero, não vamos falar sobre essas coisas, não, porque isso aí incomoda as pessoas. Olha só, eu estou falando que isso foi a orientação de um líder de uma denominação muito conhecida no Brasil para vários pastores, ou seja, né, vamos pregar de uma forma politicamente correta, vamos pregar de uma forma que não chateie as pessoas, vamos pregar de uma forma que não incomode as pessoas, que não atinja as pessoas. É interessante, né, amado? E a gente lê aqui do verso 27 ao verso 31 do capítulo 4 de Atos, que, pelo contrário, ó, a oração que a igreja daquela época fazia em relação à mensagem. Verso 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a palavra corajosamente. Ou seja, Senhor, considera as ameaças dele. E outra coisa nós vamos pedir, Senhor, que nós possamos pregar a palavra com mais coragem ainda, com mais destemor ainda. Gente, o que está faltando na igreja de hoje? Coragem. O que está faltando na igreja de hoje? Uma mensagem verdadeiramente bíblica.
uma mensagem que venha a apontar aquilo que está errado, como esses homens falaram, vocês crucificaram Jesus, né? Quando nós vemos aí a sociedade pregando coisas terríveis contra a palavra de Deus, nós temos que falar, olha, vocês estão crucificando Cristo novamente, como diz lá em Hebreus. E quem crucifica Cristo traz a condenação da cruz de Cristo para a vida dele. E nós temos que ter coragem de falar essas coisas, né? Nós não podemos, meus amados, nos esconder atrás do politicamente correto. Vamos continuar? No verso 32, nós vemos outro retrato da igreja primitiva, né? Outro ensino maravilhoso. Olha. Da multidão dos que creram, era uma a mente e um só coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Cristo, e grandiosa graça estava sobre eles. Perceba que no verso 33, novamente, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Cristo. Veja que está sendo batido aí, ó, é a ressurreição de Cristo. Que o evangelho de Cristo tem que falar da ressurreição de Cristo. Cristo nos ressuscitou para que nós possamos ressuscitar na sua segunda vinda. Nós temos que trazer isso para a essência da nossa mensagem hoje. Verso 34 tem uma mensagem maravilhosa. Preste atenção no verso 34. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Eu vou repetir. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador ou filho da consolação, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então, perceba, amados, aí, como era a igreja primitiva. Como a igreja primitiva era diferente é diferente da igreja de hoje. E por que a igreja de hoje está no estado lamentável que está hoje? Por quê? Porque a gente perdeu isso, né? A gente perdeu, em primeiro lugar, da multidão dos que creram, era uma a mente e um o coração. Ou seja, a mente significa o quê? O pensamento, o entendimento da palavra de Deus. Por quê? Porque era só a palavra de Deus, né? Nesse momento aqui, era só a palavra de Deus. Mano. Não tinha o barulho que tem hoje. Não tinham essas doutrinas que tem hoje aí. Essas doutrinas de homens que tem hoje aí, que isso aí está causando barulho, isso está causando confusão. E aí, hoje, o povo de Deus não é uma só mente e não é um só coração. A verdade é essa, a igreja de hoje não é uma só mente e não é um só coração. Por quê? Porque a gente deixou a palavra de Deus do lado e agora nós estamos fiando, a gente está colocando a nossa vida espiritual na mão de ensinos que vêm de homens, seja ele Lutero, Calvino, João Wesley, né? Veja, não estou tirando o valor dessas pessoas, mas esses ensinos, eles precisam ser questionados à luz da palavra de Deus, porque só a palavra de Deus é inerrante. Todos os outros são inerrantes. Pastor Renato erra, Calvino errou, Lutero errou, João Wesley errou, Zwinglio errou, né? Os grandes nomes do cristianismo, os pais da igreja erraram, os filósofos patrísticos erraram, todos erraram. Por quê? Porque nós somos homens. A Bíblia não erra. Por quê? Porque a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo e aí homens escreveram. Então, a Bíblia não erra. Então, amados, a Bíblia ela tem que estar acima de todos esses ensinos. Ok? E aí a gente vai ver, né?
durante o estudo da história da igreja, a gente vai ver onde João Wesley errou, onde Calvino errou, onde Arminio errou, e onde hoje isso está como doutrina dessas igrejas. Mas vamos continuar? Então, era um pensamento, né? A pregação, com grande poder testemunhavam da palavra do Senhor, é ou não é verdade? Não havia... Agora, um texto que me chama a atenção, que isso aqui a igreja perdeu totalmente. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então perceba, amados, que a igreja ela inaugurou uma nova fase de relacionamento social. A igreja primitiva, ela cria, então, um tecido social diferente, amados. É isso que é lindo a gente perceber. A igreja, ela inaugura um comportamento social diferente. E as pessoas, elas leem isso e parece que não aceitam isso. Está escrito aqui, ó, não havia pessoas necessitadas entre eles. Por quê? Não, porque eles oravam e Deus derramava bênçãos sobre eles, Deus derramava uma unção de prosperidade sobre o povo, né? Deus transferia, né? Como nós vemos aí vários líderes religiosos pregando, né? Que nos últimos tempos Deus vai transferir recursos de pessoas não crentes para a igreja. É isso que é ensinado pela palavra? Não, meus amados, não. Não é nada disso. Todos esses ensinos são mentira. Né? Por que não tinha necessitado? Porque a igreja se reunia, né? E eles procuravam ajudar uns aos outros. Né? Os apóstolos, meus amados, eles não ganhavam 60 mil reais por mês, 120 mil reais por mês, 200 mil reais por mês. A igreja lá, a igreja primitiva não era dona de canal de televisão, a igreja primitiva não era dona de parque gráfico, né? A igreja primitiva não era dona de indústria, não, de indústria publicitária, não. A igreja primitiva, ela pegava os seus recursos, que eram poucos, a gente vai ver isso, né? Paulo, ele fez isso direto, não é verdade? Ele pegava, ele pedia para as igrejas lá, e ele levava os donativos para outras igrejas. Paulo cansou de fazer isso. Por quê? Porque isso era algo que a igreja fazia naturalmente, né? Cumprindo aquilo que diz Gálatas capítulo 6, né? Que diz lá, fazei bem a todos, mas primeiramente aos domésticos na fé. Olha a gente vendo aí o cumprimento dessa palavra em Gálatas, hein? Aqui no início da igreja. Essa era a característica principal da igreja, mano. Essa era uma das características principais. Por quê? Porque a gente vê isso nesse primeiro retrato e no segundo retrato. Amém? Ou você não coloca, você não concorda com isso? Que é o que está escrito aí. Não havia necessidade, não havia, sabe por quê? Porque a igreja ela não sustentava a organização, a igreja sustentava o organismo. A igreja não sustentava estruturas administrativas. A igreja sustentava pessoas, ajudava pessoas. Isso é lindo, meus amados, nós vemos na igreja primitiva, que hoje a igreja perdeu. Hoje a igreja ela precisa sustentar estrutura, não é ou não é? Precisa sustentar denominação, política denominacional, precisa sustentar empresa A, empresa B, empresa C. A igreja hoje, ela pega os seus recursos e ela aplica, né, de forma errada, ela não aplica na direção do povo, ela aplica na direção dos líderes. Né? Os líderes ganhando milhões, né? Pastores ganhando milhões aí, e o povo, o povo que pertence àquela igreja passando necessidade. Não é assim que nós vemos o ensino aqui na palavra de Deus. É a palavra, meu amigo, não sou eu que estou falando. Né? E aí eles dão um exemplo aqui de Barnabé, né?
que era filho da consolação, que ele trazia o dinheiro. No capítulo, e colocava aos pés dos apóstolos, os apóstolos distribuíam cada um segundo. Veja que os apóstolos não ficavam com dinheiro, não. Eles distribuíam. Ok? Eles distribuíam. Ananias e Safira, capítulo 5 de Atos. Aí, em capítulo 5 de Atos, o que a gente vê? A gente vê a primeira distorção, né? O primeiro problema na igreja. O primeiro problema doutrinário na igreja. Olha só. Um homem chamado Ananias, presta atenção, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ou seja, esse texto aqui, do capítulo 5, começa com conectado a Atos capítulo 4, do verso 32 ao verso 36. Esse texto aqui está no mesmo contexto de lá, ok? Lá eles contaram de uma forma geral. O texto termina com uma experiência particular de Barnabé e agora ele continua com a experiência particular deste casal. A experiência particular de Barnabé foi uma experiência positiva. A experiência particular de Ananias e Safira foi uma experiência negativa relacionada ao mesmo tema, ok? Que é a contribuição. Vamos lá? Um homem chamado Ananias e Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás exercesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? Olha só, preste atenção, meus amados. Preste atenção a partir do verso 4. Pedro está falando para Ananias. Ananias, a propriedade não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isto, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então, os moços vieram, envolveram seu corpo e levaram para fora e o sepultaram. Qual foi a natureza da mentira de Ananias? A natureza vai ser descrita neste texto, a partir desse verso. Preste atenção. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro perguntou, presta atenção na pergunta de Pedro. Pedro perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Vocês venderam essa propriedade por esse preço? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Interessante, né? Aí Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, encontraram-la morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviam falar desses acontecimentos. Então perceba, amados, que o problema ali não foi contribuir ou não contribuir, porque contribuir ou não contribuir é voluntário, nunca foi obrigatório. Aí você pergunta para mim, pastor, por que Ananias então morreu e a esposa dele morreu também? Porque eles mentiram, né? Ou envolveram a oferta deles dentro de uma mentira. Porque todo mundo vendia a propriedade e trazia o dinheiro.
Eles falaram, olha, vamos vender a propriedade, guardar a parte do dinheiro, chegando lá, a gente fala que a propriedade custou aquilo que a gente está entregando lá, e a gente não faz menção sobre aquilo que a gente reteu para a gente. Esse foi o pecado. O pecado não foi ter dado parte do dinheiro. O pecado foi ter dito, né, para a igreja, para todo mundo, porque isso aí, eles, na verdade, eles estavam querendo aparecer, na verdade, eles estavam com o coração, né, muito mais arregado a querer aparecer do que a falar a verdade, né? E aí eles falaram, olha, a gente vendeu a propriedade e está aí o dinheiro. Só que Pedro, né, ali ele teve uma revelação do Espírito e falou, mas, poxa, Ananias, você não vendeu a propriedade por isso. Por quê? Poxa, você não vendeu a propriedade? Aí ele fala, né, ali a partir do verso 4, a propriedade não era sua? Você não vendeu, portanto? Se você ficasse com dinheiro, se você chegasse e entregasse, Pedro, olha, eu vendi a propriedade, estou entregando metade aqui. Não tinha problema nenhum. Pedro, eu vendi a propriedade, estou entregando 75%, eu fiquei com 25%, tá? Mas eu estou entregando 70%. Não tinha problema nenhum. Qual foi o problema? Mentir. E aí, quem mente, mente sobre o Espírito Santo. Então, primeiro grande ensino aí, tá, gente? Né, que a gente tem que ter em voga aí. O problema não é a oferta, se você vai dar ou se você não vai dar, isso aí está no seu coração. Né? Paulo vai dizer isso mais tarde nas cartas paulinas, né? Cada um contribua com aquilo que propôs no seu coração. Agora, fale isso diante das pessoas. Né? Não construa uma imagem falsa a partir da sua oferta. Eu vou repetir. Não construa uma imagem falsa a partir da sua oferta. Construa uma imagem verdadeira, ok? Então, dízimo e oferta é voluntário. Se você quiser dar, dê. Se você quiser dar metade do seu salário, dê. Se você quiser dar 5% do seu salário, dê. Mas se você der do seu coração, Deus ele não precisa do seu dinheiro. Tá ok? Deus é dono da prata, dono do ouro. Deus ele não precisa do seu dinheiro. Deus não está interessado na quantidade da sua oferta. Deus está interessado na qualidade da sua oferta. Ok? Então é importante a gente entender isso aí, né? O grande problema aí foi exatamente isso. Eles mentiram sobre a oferta. Vamos continuar? Verso 12. Novo retrato da igreja primitiva. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão, né? Que era uma parte lá do templo de Jerusalém. Tá? Pórtico de Salomão era uma parte, né? Era uma instalação que pertencia ao templo de Jerusalém. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tinha em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que, pelo menos, a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Eu quero conversar sobre vocês, sobre isso aí, né? Que a gente tem que ter a percepção e ver o que a palavra está falando, ok? Ver o que a palavra está falando. Amados, então a igreja, ela viveu aí um grande mover do Espírito, né? Ela vivia um grande mover do Espírito. Por quê? Porque as ações da igreja e os ensinos que estavam sendo cultivados na igreja primitiva ainda eram os mais puros possíveis, eles estavam dentro do propósito de Deus. E aí, quando a gente fica dentro do propósito de Deus, quanto mais nós ficarmos dentro do propósito de Deus, segundo a vontade de Deus, e segundo o propósito dele, ele vai utilizar as pessoas para realizar maravilhas e prodígios. Só que é importante a gente entender isso aí. Do verso 12
desculpa, até o verso 16, nós estamos vendo que a igreja, ela viveu um mover. Eram feitos sinais e maravilhas no meio da igreja. Mas o texto, ele termina assim, olha, né? O texto ele termina assim: afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados pelos espíritos imundos, e todos eram curados. Amados, ser curado não significa ser salvo. É importante a gente entender isso aí, porque a gente vai ver durante o estudo da história da igreja que tinha muita gente dentro da igreja que não era salva, mesmo dentro da igreja primitiva. Perceba que muitas pessoas foram curadas, mas o texto termina por aí. As pessoas que são sendo salvas, está escrito aí, olha, no verso 13, dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Ok? Então, a salvação diz respeito a crer, não diz respeito a sinais e maravilhas. É importante a gente entender isso aí. Olha só. Verso 14, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor Jesus. E eles eram acrescentados. Ou seja, o crer, a fé, o crer no Evangelho tem como resultado o quê? Salvação. Importante isso, tá, gente? O crer no Evangelho tem salvação. Deus cura? Cura. Né? O poder de curar pertence a Deus. Deus cura, ele cura. Agora, a cura produz salvação? Não, não necessariamente. Importante isso, hein, gente? Importante isso, hein? A cura produz salvação? Não. Tá? A cura produz cura. A pessoa passa por aquela experiência sobrenatural e ela pode ser ou não salva, porque a salvação ela está atrelada à fé, ao crer. Esse é o grande ensino aqui desse texto. Vamos continuar? Olha aí, novamente, olha só. Verso 17 do capítulo 5. Então, o sumo sacerdote... Então, estamos falando da liderança religiosa da época. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de quê? De inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levando-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar ao povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio. Olha só, novamente o sinédrio. Toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel. Toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel. E mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá, com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso da força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio, para serem interrogados pelo sumo sacerdote. Novamente, a igreja, causando o quê? Conflito entre os líderes religiosos,
né, assembleia, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel. Isso está lá no verso 21, no finalzinho do verso 21. Então, mais um conflito, né? E o conflito, ele está basicamente, né? O grande motivador desse conflito é a mensagem, né? É a mensagem, né? Porque é uma mensagem verdadeira, é uma mensagem que toca o coração das pessoas. A religião, ela não toca o coração das pessoas, mas a mensagem, o evangelho de Cristo, ela toca o coração das pessoas, né? E aí, tendo levado os apóstolos, verso 27, tendo levado os apóstolos, apresentaram-os ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Que nome? Nome Jesus Cristo. Ok? E esse nome hoje também causa desconforto, meus irmãos. É que se você vê as pregações de hoje, raramente se ouve o nome de Jesus Cristo. Mas começa a pregar Jesus Cristo para ver se você não vai incomodar. Né? Demos ordens expressas a vocês, verso 28, para que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Interessante. Vou repetir aqui o finalzinho do verso 28. Né? Finalzinho do verso. Gente, presta atenção naquilo que a Bíblia está falando. Todavia, vocês encheram Jerusalém com essa doutrina. Que doutrina? O Evangelho de Cristo. E nos querem tornar culpados do sangue deste homem, ou seja, o Evangelho de Cristo dentro de uma verdade histórica. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo era pregado naquela época confrontando a realidade histórica daquela época. Ou seja, eles pregavam o Evangelho de Jesus Cristo, eles pregavam assim, como a gente já leu aqui no próprio livro de Atos. Como é que era a pregação? Gente, olha, Jesus Cristo, a quem os nossos líderes religiosos crucificaram, aqui junto com o Império Romano, Deus ressuscitou ao terceiro dia. Então Jesus cumpriu plenamente a justiça de Deus e ele vai voltar uma segunda vez, da mesma forma que ele ressuscitou e foi para o Pai, nós seremos ressuscitados, teremos nossos corpos transformados e iremos com ele para os céus. João capítulo 14, versos 1, do verso 1 ao verso 6, e aí começou a pregar e tal, e os líderes religiosos, aquele que os líderes religiosos, né, dessa época crucificaram, esse é o Cristo, o Senhor, que voltará uma segunda vez. Sabe por que eu digo que a pregação era assim? Por quê? Porque está escrito aqui, vocês encheram Jerusalém com essa doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem, e eles eram culpados do sangue de Jesus. Amém? Então, amados, o que está faltando para a igreja de hoje? Pregar a verdade, amado. É pregar a verdade. É falar a verdade, é falar que a salvação vem de Jesus e falar que o mundo jaz no maligno. Falar que o que está sendo ensinado para as nossas crianças é errado, é coisa do maligno, é coisa de Satanás. Falar que essas filosofias que hoje são ensinadas são coisas do maligno, têm origem demoníaca. Nós estamos perdendo a essência do evangelho, por quê? Porque a gente quer ser limpinho, a gente quer ser bonitinho, a gente não quer bater de frente com os líderes, bater de frente. Não, meus amados, a mensagem de Jesus Cristo é uma só. Amém, queridos? A gente não pode ter medo de pregar a mensagem como os apóstolos não tiveram. Verso 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram. Gente, eu fico bobo, que a Bíblia, ela está... Olha só como é que era a mensagem naquela época. Toda hora é isso, né? Veja que eu estou lendo a Bíblia. Né? Ah, pastor, não concordo com isso. Então rasga a sua Bíblia vai ficar fininha. Porque
Eu estou lendo, simplesmente lendo a Bíblia. Olha só como é que era a mensagem. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Aí hoje a igreja quer ser limpinha. Hoje a igreja quer pregar um evangelho que não vamos falar isso não, que as pessoas vão ficar chateadas com a gente. Não vão falar... É por isso que a igreja de hoje, meu irmão, está do jeito que está. Que a gente deixou de pregar uma mensagem cristocêntrica e a gente passou a pregar uma mensagem antropocêntrica. Jesus não é mais o centro da mensagem, o centro da mensagem agora é o homem. Hoje, a pregação é assim, olha, Deus quer te abençoar, você tem que determinar, você tem que, né, traga o dinheiro, né, money, it's me, né, dinheiro, vem para mim, dinheiro, vem para mim. Essa é a mensagem que hoje está sendo ensinada. Só que a mensagem que foi ensinada lá, que era pregada nessa época, queridos, era um negócio completamente diferente. Você está vendo aí, não sou eu que estou falando, você está lendo aí do verso 29 ao verso 32 do capítulo 5. Vamos continuar? Qual a reação do mundo à mensagem verdadeira de Jesus? Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a respeito desses homens. Ou seja, graças a Deus, lá no meio daquela montoeira de cabeça dura, graças a Deus, no meio daqueles líderes religiosos raivosos, invejosos, que queriam matar os apóstolos, se levantou um homem mais consciente. Talvez Gamaliel tivesse até falando, rapaz, o que esses caras estão pregando é verdade mesmo, sabia? Porque ele se levantou e ele falou assim, olha, né, prestem atenção no que vocês querem fazer com esses homens. Verso 36. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixe esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então apanharam e não adiantou nada, né? Porque liberaram os caras continuando pregando, e a pregação era que Jesus era o Cristo. Então, amado, no dia de hoje, é importante a gente entender essas características. Do capítulo 4 e o capítulo 5 mostram aí esse conflito, e a natureza do conflito e o porquê da natureza do conflito.
Amados, a igreja de hoje nós precisamos olhar com carinho. E aí eu peço a você aí na comunidade evangélica Geração da Conquista, releia capítulo 4 e capítulo 5 de Atos. Verifique a natureza, a essência da pregação que era anunciada, que era pregada lá na época da igreja primitiva. E os efeitos que isso causava, e por que se causava esses efeitos. A pregação era centralizada em Jesus, falava-se da ressurreição dos mortos, ou seja, falava-se da segunda vinda de Cristo, né? O tema escatológico fazia parte da igreja. Se naquela época fazia parte, agora então deve fazer muito mais parte da vida da igreja, principalmente da mensagem. A igreja falava a verdade, responsabilizava quem tinha que responsabilizar na mensagem, apontava o que era errado, não pela perspectiva de Pedro, João, Tiago, Paulo, não era isso, gente. A perspectiva era o evangelho. Olha, isso está errado porque não é porque eu digo, não. É porque o evangelho, a palavra de Deus diz que é errado. É a palavra que diz. Não sou eu que diz que isso é errado. É a palavra que diz. E se a palavra diz que tal atitude, tal pensamento, né, tal filosofia é errada, eu vou denunciá-la como errada. Pedro e João fizeram isso no capítulo 4 e capítulo 5. E a reação sempre foi uma reação ostensiva, violenta em relação à verdadeira mensagem de Cristo. E a contra-reação da igreja? A contra-reação da igreja é nunca deixou de pregar. Podia ser preso, podia ser açoitado, podia ser avultado, podia ser perseguido. Mas a igreja nunca deixou de pregar a verdade. Então, amados, nesta manhã tão bela de domingo, eu quero que a comunidade pense sobre isso. O que nós estamos pregando? O que nós estamos ensinando para o povo? O que eu e você, porque aí na comunidade, graças a Deus, a maioria de vocês pregam já. A maioria de vocês sobem no púlpito e pregam. E eu louvo a Deus, eu dou glórias a Deus por isso. Isso me enche de alegria, porque é uma igreja que todos são capazes de subir no púlpito e pregar. Mas isso traz uma grande responsabilidade para a gente. Que responsabilidade, pastor? Nós devemos olhar para a pregação da igreja primitiva e trazê-la para os dias de hoje. Amados, nós não podemos pregar o que está sendo pregado e ensinado nos dias de hoje. Precisamos resgatar o evangelho cristocêntrico. Precisamos resgatar um evangelho que fale a verdade. Nós precisamos resgatar um evangelho que tenha coragem de dizer isto é errado, isto é errado e isto é errado. Mas, pastor, a gente pode sofrer. Pedro, João, Tiago, os apóstolos, sofreram ou não sofreram? Você acabou de ler comigo. E qual foi a reação deles? Continuaram pregando. Então, amado, eu aprendi muito. Pastor Renato, aprendi muito. É como se Jesus estivesse dizendo para mim assim, Renato, olha a tua mensagem. Olha a tua mensagem. A tua mensagem tem que ser bíblica. A tua mensagem tem que ser cristocêntrica. O teu ensino tem que ensinar aquilo que está escrito na palavra. Não ensina outra coisa. Não prega outra coisa. Então, o grande ensino, o que a igreja primitiva está ensinando para a gente hoje? Está ensinando que nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Nós precisamos fazer uma autocrítica de nossa
mensagem. Se de fato nossa mensagem ela é uma mensagem cristocêntrica, se de fato nossa mensagem ela está denunciando, como denunciava? Denunciava ou não denunciava aqui? Não de, a nossa mensagem é uma mensagem que hoje denuncia o erro, denuncia as distorções, denuncia as injustiças. Será que nossa mensagem está denunciando essas coisas? Ou é uma mensagem limpinha? Ou é uma mensagem bonita? Ou é uma mensagem palatável? Ou é uma mensagem que as pessoas gostam de ouvir? As pessoas gostavam de ouvir a mensagem de Pedro e João? Duvido, meu Deus. Você leu lá. As pessoas até admiravam a igreja, mas eles não ousavam se juntar à igreja. Por quê? Porque para se juntar à igreja precisava-se aceitar e crer numa mensagem que estava desafiando o status quo, que estava desafiando, né, os valores que estavam sendo ensinados, né, lá naquela sociedade então. Será que a nossa sociedade melhorou ou piorou os valores? Na minha visão, piorou e muito os valores. E a nossa mensagem tem que ser uma mensagem centralizada no Senhor Jesus, pregando a volta do Senhor Jesus, pregando que nós devemos crer na palavra do Senhor Jesus e denunciar os erros. Foi assim que a igreja primitiva cresceu. E esta é a razão pela qual a nossa igreja hoje, quando eu digo igreja, não a nossa igreja, a comunidade, ela, graças a Deus, é um povo diferente. Mas a igreja como um todo, ela está sofrendo, sabe por quê? Porque a nossa pregação perdeu essa essência, perdeu essa coragem. Nós não podemos perder a coragem de Paulo, a coragem de Pedro, a coragem de João, a coragem de Tiago, de pregar uma mensagem verdadeira. Doa a quem doer. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa ter falado ao seu coração. Eu louvo a Deus, a gente estudou versículo por versículo aí, passagem por passagem. Na próxima aula nós vamos estudar o capítulo 6. Muito importante esse capítulo 6, porque foi o problema, surgiu um problema dentro de como a igreja, né, deveria, né, administrar os seus bens. Surgiu o primeiro grande problema e como este problema foi resolvido, né? Então, meus amados, que nós possamos enxergar a nossa mensagem, como é que tem sido a nossa mensagem. Esse é o grande ensino do capítulo 4 e capítulo 5. Como é que foi a mensagem da igreja primitiva? O que era pregado na igreja primitiva? Verso capítulo 4 e capítulo 5. O que a mensagem da igreja primitiva causava naquela sociedade? É isso que nós precisamos resgatar. E eu concito você, da comunidade evangélica Geração da Conquista, e a você, que não pertence talvez à comunidade, pertença a outro grupo, mas eu quero que você leia o capítulo 4 e capítulo 5, e que você pergunte a si mesmo, será que a mensagem que o meu grupo está anunciando está ou tem, né, ou se reveste destas mesmas características que eu vi no capítulo 4 e capítulo 5 aqui do livro de Atos? Será que a mensagem que o meu grupo, que é aquele grupo que eu me reúno junto, será que quando nós anunciamos o Evangelho, nós anunciamos com essas mesmas verdades aqui contidas no capítulo 4 e capítulo 5? Será que nossa mensagem é a mesma mensagem da igreja primitiva? Ou nós nos tornamos uma mensagem que, infelizmente, perdeu a sua relevância. Que Deus possa te abençoar ricamente, a você que me ouve aí no YouTube, você possa ser abençoado com esta palavra. Pense, você que é crente, está me ouvindo, vai ver este vídeo, pense. Como é que tem sido a minha mensagem? Ela tem sido bíblica? Será que ela está na Bíblia mesmo? Então, que você pense sobre isso. Mensagem.
A igreja precisa resgatar a sua mensagem. Nós vamos colocar aqui embaixo o endereço da nossa igreja, nós vamos colocar aqui embaixo o Pix da nossa igreja, nós vamos colocar aqui embaixo também o QR Code da nossa igreja, para que você possa, dentro de suas possibilidades, o que a Bíblia ensinou para a gente hoje? A oferta é voluntária. Pastor, não tem dinheiro, não tem problema. Ore por nós. Ore por nós. Mas se você tiver condições de contribuir, contribua também. Nós vamos deixar tudo aqui embaixo. Que Deus te abençoe. Comunidade Evangélica Geração da Conquista, um abraço, queridos. Tá? Deus possa abençoar vocês, que vocês possam ter um culto abençoado, um dia abençoado em nome do nosso Senhor Jesus. Amém?